Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Jardim de Deus, uma clínica para a sua alma. Nós estamos hoje concluindo uma série de 3 programas com os temas que prometem transformar a sua vida. Isso mesmo, são temas que falam de transformação à luz da Bíblia. Transformação essa que garante a cura de todos os problemas da sua alma e do seu espírito. Quando a gente entende a essência dessa transformação, nós deixamos de ser aquilo que a vida, o mundo, a nossa história diz que nós somos e passamos a ser aquilo que Deus diz que somos, filhos e filhas de Deus. Portanto, é imprescindível que nós compreendamos essa base de transformação. A transformação ela é um processo que você vai desencadear ao longo da sua história, mas a base dela começa com 3 complexos que são fundamentais na constituição da sua identidade. E é sobre esses 3 complexos que nós vemos falando durante essa série de programas voltados para essa transformação. Já falamos aqui sobre paternidade, que diz respeito ao nosso complexo paterno, uma face da nossa identidade, da nossa alma, da nossa psique, que é responsável pelo nosso senso de autoautorização. É a parte que existe dentro de nós que nos permite tomar posse daquilo que Deus diz a nosso respeito. Posteriormente, falamos sobre identidade, que é justamente aquilo que nós pensamos ser e sentimos que somos. Uma identidade, quando baseada naquilo que Deus diz que você é, filho ou filha de Deus, tende a mudar todos os seus pensamentos e os seus sentimentos, primeiro sobre si mesmo e depois o mundo à sua volta. Você passa a enxergar a realidade de outra maneira. Identidade é, portanto, uma nova identificação como filho e filha de Deus que te leva ao empoderamento. E para concluir esse empoderamento, nós vamos hoje falar sobre Espírito Santo. Espírito Santo vai entrar aqui em aperfeiçoamento do seu complexo materno. Isso mesmo. O seu complexo materno, ele é responsável pelo seu senso de autopreservação, autocuidado. E quando você nasce de novo, através do recebimento de Cristo em sua mente, em seu coração, trazendo para você uma nova ótica de si mesma, conhecida como mente de Cristo, e isso te dá também a ideia de Deus como Pai. Esse conjunto de ideias só estará completo quando o seu complexo materno, responsável pelo seu senso de autocuidado e autopreservação, também é modificado. E é aí que entra o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, após concluir a obra de redenção da cruz do Calvário, dando aos homens que o recebessem o poder de serem feitos filhos de Deus, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Deus via uma necessidade de que o Espírito Santo também estivesse junto com os homens nesse processo de transformação. O Pai elabora todo o processo de transformação na cruz. O Filho a executa, mas é o Espírito Santo que aplicaria no interior de cada um deles. O Espírito Santo ele veio no dia de Pentecostes, inaugurando assim a Igreja de Deus, a Igreja espiritual. Essa Igreja espiritual não poderia existir sem a presença do Espírito Santo no meio dela. E é na igreja que você é cuidado, educado na palavra, aprende como se portar perante os ensinamentos doutrinários da Bíblia, aprende como se vestir, nela você se alimenta, nela você se modifica.
E é justamente por isso que a igreja vem exercendo, então, a função materna. Não é à toa que ela é simbolizada na Bíblia como a noiva do Cordeiro, uma figura feminina, maternal, a mulher vestida de sol, e outras simbologias, sempre reportando como aquela que veio para cuidar e educar os seus. E isso ela faz pela atuação do Espírito Santo no meio dela. De sorte, meus queridos, que se a função paterna restaurada pela sua nova paternidade em Deus te traz o senso de autoautorização, de autopermissão para alcançar as bênçãos celestiais, é pelo Espírito Santo que você é controlado, educado, conduzido, assim como uma mãe cuida dos seus filhos. É o Espírito Santo, através da igreja, que faz esse papel. E é através da igreja porque o Espírito Santo é Deus que veio após Jesus não para estar fora, mas para estar dentro do homem. Ou não sabeis, vós, que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita, não visita, habita em vós? Portanto, o Espírito Santo é o Deus que atua dentro. E se ele atua dentro, ele atua então num conjunto de pessoas das quais ele habita. E esse conjunto de pessoas é que constitui a igreja espiritual. Portanto, o Espírito Santo, através da igreja espiritual, fortalece o nosso complexo materno, corrige as falhas de maternagem que nós tivemos e nos torna cada vez mais independentes daquilo que aconteceu com a nossa história e nos dá autonomia para vivermos a nossa nova história. É isso que nós chamamos de nascer de novo. Para entender um pouco mais sobre o que o Espírito Santo faz na nossa vida, eu quero ler com você um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 15, que ele diz assim, olha, pois vocês não receberam um espírito que os escravizasse para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha que texto maravilhoso para sintetizar a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, em todas as passagens bíblicas em que ele aparece de maneira simbólica, mais visível, ele vem sobre a nossa cabeça. Jesus, ao ser batizado nas águas, ao sair das águas, o Espírito Santo vem sobre ele na forma de uma pomba. E esse sobre ele entende-se a respeito de um local acima da sua cabeça. No dia de Pentecostes, foram vistos sobre os discípulos, na descida do Espírito Santo, línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre as suas cabeças. A sua cabeça é o seu guia. A sua cabeça é quem te conduz. Porém, quando você recebe o Espírito Santo, ele vem sobre a sua cabeça justamente para que ele possa assumir a condução. Muitas pessoas, às vezes, são cheias do Espírito Santo, mas não se permitem serem conduzidas pelo Espírito Santo. O propósito dele não é só encher você, mas é conduzir você em todos os seus passos. E isso é que vai fazer você alcançar
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Imagine um carro em que você é o motorista. Assim é a sua mente, assim é a sua vida. Você a conduz conforme o seu pensamento para onde você quer. Imagine que ao converter-se, você abre a porta do carona e convida o Espírito Santo para sentar-se ao seu lado e te acompanhar ao longo da trajetória. Isso é muito bom, mas não é a proposta que Deus tem para você. A proposta que Deus tem para você vai além disso. Ela pode ser simbolizada no ato de você sair do banco do motorista, deixar o volante da sua vida, sentar-se no banco do carona e permitir que o Espírito Santo assuma a direção. Quando você tem a coragem de agir dessa forma, ele te conduz por caminhos que às vezes você sequer pensou em passar. Alguns deles você até evitaria, mas quando chega ao destino final você entende que os planos de Deus para você são mais altos do que seus próprios planos. E os caminhos dele são mais excelentes do que os seus próprios caminhos. Portanto, ser guiado pelo Espírito Santo é tudo o que você precisa para consolidar a sua identidade de filho de Deus e a sua paternidade naquele que provê todas as coisas. Note, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: vocês não receberam um espírito de escravidão, servidão. O servo, ele não é dono de nada. O servo não herda nada. O servo só tem direito em algo se o seu senhor assim o der. Não são assim os filhos. Os filhos já são herdeiros de todas as coisas. O servo, portanto, teme o erro, teme a escassez, teme a falta. Os filhos, porém, ficam tranquilos quanto a isso. Eles sabem que aquilo que o seu pai já constituiu é deles por herança. A forma com que você pensa sobre a sua vida te classifica com mente de servo ou mente de filho. Como você pensa a respeito da providência, da escassez, da saúde, da doença, da tranquilidade ou da preocupação? Onde há medo, há espírito de escravidão. Mas onde há o Espírito de Deus, que testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, aí há tranquilidade. Observa como você tem se comportado diante dos problemas que se levantam na sua vida. É necessário que você seja conduzido pelo Espírito. E você só percebe que realmente está sendo conduzido pelo Espírito quando você consegue dizer que, ainda que o seu redor seja o vale de sombra e de morte, onde qualquer pessoa natural passando por esse vale sentiria medo, você, entretanto, não teme a mal algum. Ser guiado pelo Espírito é estar em uma condição tal que o exterior não afeta o interior. A tempestade ao entorno não abala o que está do lado de dentro. E o segredo dessa tranquilidade, desse controle emocional, dessa inteligência emocional que permanece te trazendo tranquilidade no meio do caos, é um só. O salmista diz: não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. Ora, como que Deus está conosco na dispensação atual? Através do Espírito Santo que em nós habita. Você sabe que está no controle quando você tenta vencer com a força do seu próprio braço e teme ser derrotado ou fracassar. Você sabe que está sendo guiado pelo Espírito Santo quando essas coisas não te abalam. Você não fica ansioso pelo que haver de comer, de beber e de vestir, porque você sabe que o seu Pai conhece todas as suas necessidades,
A despensa dele é farta, é inesgotável. E quando você clama ao Pai, o Pai te atende. Essa é a tranquilidade daqueles que são conduzidos pelo Espírito. Ele associa aqui o espírito de escravidão a medo. Você pensa e sente medo, insegurança. Se isso acontece com você, você está vivendo debaixo da carne. E o convite é: deixe o Espírito Santo conduzir o seu pensamento e o seu sentimento. Confia nele e ele tudo fará. Olha só, não só ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus, mas olha só, ele também coloca a ideia de que se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é toda a diferença que você precisa compreender para aplicar na sua vida e viver como filho e filha de Deus, como herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. O Espírito Santo, ele vai testificando dentro de você que você, se é filho, é herdeiro. O próprio Jesus deixa isso muito claro quando fala sobre uma parábola daquele homem, como nós já dissemos em outras situações, que tinham 2 filhos. Um pega metade dos bens como herança e parte. O outro fica na companhia de seu pai. O que partiu perdeu tudo o que tinha e retorna então para a casa do seu pai, pretendendo se alojar ali agora como um servo, como um escravo. O pai, porém, o recebe como filho e o restitui no lugar de filho. Seu irmão não compreende a ação do pai e se indigna, dizendo: pai, eu estive aqui todo esse tempo. Meu irmão saiu, levou 50% dos bens, tudo perdeu, nos deixou com 50% a menos do que tínhamos. Eu não saí para viver minha vida, eu passei toda a minha vida aqui, ajudando o Senhor enquanto ele não queria nem saber se o Senhor estava doente, vivo, morto ou precisando de algo. A minha devoção ao Senhor, à fazenda, à nossa casa, me fazia levantar todos os dias pela manhã para verificar se todos os funcionários já estavam alojados em seus afazeres. E eu sou sempre o último que retorna do campo. Tanto é que todos os servos e servas já estavam na festa, e eu ainda não. Eu volto depois que eu verifico que todo o trabalho já foi concluído. Na sua companhia, pai, eu sou a pessoa com quem você pode contar para apoiá-lo num caso de uma enfermidade, socorrê-lo num caso de uma doença. Mas esse meu irmão nunca se fez presente. No entanto, o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse comemorar algo com os meus amigos. E a este meu irmão, o Senhor mata um novilho e faz uma grande festa. E é por isso a minha indignação. A esse questionamento, o pai responde dizendo: filho, tudo que é meu é seu. Em outras palavras, eu nunca te dei um cabrito, porque na minha cabeça de pai eu não preciso te dar nada. Tudo que eu fiz, tudo que eu construí, já é seu por herança. Você tem acesso a tudo. Você pode pegar tudo que eu já te dei. Na cabeça do pai, tudo que o filho precisava já estava dado. Na cabeça do filho, isso ainda não era uma realidade. Na cabeça do filho, se o pai não desse, ele não teria acesso. Então, mesmo sendo herdeiro de tudo, ele passa toda uma vida sem desfrutar de nada, esperando o momento que o pai desse algo, que para o pai já estava concedido. O grande problema desse rapaz era justamente ter sangue de filho, herança de filho, mas mente de escravo, mente de servo. O filho, ele serve ao pai por amor. O escravo serve ao seu senhor por imposição, por necessidade. O filho, ele tem direito à herança. Imagine como se você um dia
chegando nos céus, se deparasse com Deus e perguntasse: Deus, por que o Senhor não atendeu às minhas orações? E ele dissesse: filho, tudo que você pediu já tinha sido te dado, mas na sua mentalidade de escravo, você não tomou posse de nada. Você estava aguardando que eu te desse algo que já foi dado, mas a sua mente não era uma mente de filho. Ter a mente de Cristo é o que te faz herdar todas as coisas ou viver sem tomar posse de nada. E é impossível você ter a mente de Cristo sem o Espírito Santo, que está ali para poder testificar no seu espírito de que você é filho de Deus. Ainda que você aprenda tudo isso, se você não deixar o comando da sua mente por conta do Espírito Santo, muito provavelmente você também não vai conseguir alcançar a plenitude do que é tornar-se filho de Deus. O convite das Escrituras à conversão constitui-se, então, em você trocar o seu complexo egóico, aquilo que você diz ou pensa que é, por aquilo que Deus diz que você é, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Para isso, você tem que adquirir a mente de Cristo, a mente que pensa, diante de qualquer dificuldade: eu consigo, eu faço, eu tenho, eu vou, vai dar certo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É também você ter a ideia de um pai provedor de todas as coisas. Pai é a origem, pai é da onde se origina todas as coisas, e filho é o originário, é a parte menor que sai da maior. Quando você se torna filho por mudança de mentalidade, por transformação de padrão mental, aí sim você começa a se comportar como quem tem um pai provedor. Um pai que é a origem de todas as coisas. E somente aí você vê a manifestação dele como Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá na sua vida. Quando você troca a sua paternidade, deficitária pelo seu pai terreno, que talvez te abandonou, talvez foi tirânico, por aquele pai que só pode ter acesso quem se transforma em filho, tudo se faz novo para você. A autoautorização muda e você consegue alcançar as promessas e ninguém te para. Mas tudo isso só é possível se houver a sua maternidade transformada pelo controle do Espírito Santo. O seu senso de segurança deixa de ser o trabalho, deixa de ser o dinheiro, deixa de ser o trocar o certo pelo duvidoso ou não trocar o certo pelo duvidoso. Seu senso de segurança passa a ser o Espírito Santo. Você tem a convicção de que Ele está com você, habita em você e conduz a sua vida. E a condução dele nunca te levará ao fracasso ou à derrota. Pelo contrário, é a garantia, é o selo da sua vitória final. Se você compreendeu essa transformação que a cruz do Calvário traz para você e é aplicada pelo Espírito Santo, você precisa então agora transformar a sua mente. Começa transformando a sua mente consciente, dizendo para você mesmo que você é filho de Deus, compreendendo pela palavra de Deus como é o seu Pai, e começa a se enquadrar nessa posição, buscando diariamente a presença do Espírito Santo através da oração e da comunhão com Deus. Quando você começar a fazer isso de forma consciente, o desafio é transformar isso num padrão automático de repetição que se tornará no seu estilo de vida. Para fazer isso, você precisa colocar-se na presença de Deus, deixar o Espírito tomar conta de você e permanecer nesse estado por pelo menos 3 minutos. É o tempo mínimo para que um padrão neuroquímico comece a ser distribuído e novas sinapses cerebrais começam a se construir na sua mente, no seu cérebro. Preciso que você faça isso antes de acordar, antes de se levantar, assim que acordar, antes de se levantar. Entra na presença de Deus, se veja como filho de Deus, converse com o Pai, mas deixe o Espírito Santo te conduzir. Crie ali o seu dia, declare com propriedade
aquilo que Deus já te deu por herança. E somente depois disso, se levante para iniciar o seu dia. Ao terminar o seu dia, faça a mesma coisa. Antes de se deitar para dormir, antes de adormecer, se coloque no lugar de filho de Deus. Deixe o Espírito Santo tocar em você até você sentir a presença dele. Entra no céu, conversa com Deus e aí sim, depois disso, você pode adormecer. Esse estado tem que ser repetido de 2 a 3 vezes por dia para que dentro de 3 semanas um novo padrão mental comece a se formar na sua mente inconsciente. E a partir daí, o seu modo de funcionar vai ser o modo de filho e de filha de Deus. E todas as bênçãos de Deus te alcançarão. Você não correrá atrás de bênçãos, ela te seguirá. Isso é uma realidade que você pode comprovar observando atentamente agora o testemunho dessas pessoas que tiveram na Clínica Jardim de Deus um encontro com o Espírito Santo e saíram dali deixando que a sua mente e o seu coração fossem conduzidas por ele. Meu nome é Júlia, eu sou de Rio Casca e eu vim para o Jardim de Deus com a expectativa de renovar, de conhecer mais a Deus, de ser transformada. E aí Deus usou pessoas que passaram pela mesma coisa que eu para trazer uma palavra, para transformar. Falou através das ministrações e de outras coisas ao meu coração e foi assim, trouxe cura, paz, transformação. Então gostaria de convidar todos vocês para participar também, quem quiser cura, libertação, transformação na vida, ouvir o Senhor, pode vir que aqui vai. Meu nome é Juliane, sou de Contagem e cheguei aqui ferida, machucada, cheia de traumas e achei que ia ser só mais uma imersão na minha vida, mas chegou aqui, o Espírito Santo usou pessoas para falar comigo, eu recebi amor, carinho, atenção e eu tô saindo daqui transformada. Eu cheguei aqui achando que eu era uma bastarda, que ninguém gostava de mim, que eu era filha da amante e tô saindo daqui hoje com toda certeza, filha do Pai, com certeza que eu sou princesa do Senhor. Venham, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Eu tô saindo daqui hoje outra pessoa. Se esses testemunhos tocaram em você e falaram com você, com certeza você está pensando, isso pode ser para mim? Sim, pode ser para você. Se você já tomou essa decisão de transformar-se em filho e filha de Deus para desfrutar das bênçãos de Deus para você, eu quero acompanhar esse seu processo. A Clínica Jardim de Deus está aqui para te ajudar. Você não está sozinho. Por isso, entre sempre em contato conosco pelos nossos canais. Participe da Clínica Jardim de Deus se inscrevendo no nosso próximo encontro de imersão. São 3 dias para a transformação total da sua alma, onde a gente vai te acompanhar de perto em ministrações que vão tocar a sua mente e o seu coração. Para se inscrever, entre em nosso site clinicajardimdedeus.com.br e faça a sua inscrição. Até lá, você pode também nos acompanhar no nosso Instagram, @Clínica Jardim de Deus. Ali você encontrará conteúdos que vão continuar alimentando o processo de transformação da sua vida. Mas se você quiser um encontro presencial conosco, estamos aqui na Igreja Batista Getsemane, todas as quintas-feiras, às 19h30, no Culto Jardim de Deus. Nossa equipe estará pronta para te receber através de um abraço, de uma palavra, de um aconselhamento, de um atendimento, de orações e ministrações que também vão tocar a sua alma. Você também pode fazer contato conosco agora mesmo, através do nosso WhatsApp. O número é 31 99652 3037. Nossa equipe está pronta para receber e acolher você. Portanto, meus queridos, estamos juntos nessa caminhada. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus. Abençoo a sua casa e tudo que leva o seu nome. E cremos que estaremos juntos em breve. Aguardamos você no nosso próximo encontro. Até já!